Olá, bom dia, uma ótima segunda-feira, que a nossa segunda-feira possa ser o início também, não só da semana, né, como a gente considera, mas também o início de um novo caminhar, de um novo pensar, de novas ações e novas atitudes, né. Há um tempo atrás, né, fazendo esse nosso momento de reflexão, eu li o número 192. E eu vou ler novamente, porque no momento que eu faço a oração aqui para abrir, pegou nele, mas não tem problema. Eu vou falar novamente, mas com outro enfoque, né? Para que a gente possa sempre perceber que há outros olhares para o mesmo tema, né? E que a gente, se não se adequa, se não consegue compreender um, quem sabe a gente consegue compreender outro. E ele fala assim: procura anular a parte inferior para desenvolver a parte superior de seu ser. Os antigos chamavam centauros, aquele misto de homens na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal de seu ser para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Quando ele fala dos centauros, ele fala da nossa inferioridade, da nossa animalidade. E sabe quando a gente descobre que a gente tem esse lado de animalidade bem acentuado? Quando a gente resolve revidar, né, uma agressividade de uma pessoa que muitas vezes a gente nem conhece, ou até mesmo a gente conhece, mas a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, e no momento que a gente faz uma pergunta ou fala alguma coisa, aquilo como se fosse a gota d'água daquela xícara que já está cheia. E aí a pessoa explode. Mas ela explode de uma forma que você fica assim meio atônito, né? Sem saber o que está acontecendo, né? E esse sem saber o que está acontecendo é a xícara cheia da pessoa, que ela foi acumulando muitas coisas, deixando de se posicionar na vida por muitas coisas. E isso acontece muitas vezes com a gente deixa de nos posicionar na vida, a gente deixa de nos posicionar perante as pessoas para que a gente possa manter a amizade, para que a gente possa manter a tranquilidade, para que a gente possa manter a calma, para que a gente possa manter a harmonia. Só que esse manter a calma, manter a harmonia, manter a tranquilidade ou manter até mesmo a amizade é algo que não é verdadeiro, né? Porque quando eu limito o meu espaço, quando eu digo para a pessoa através da minha forma de pensar, com clareza, com educação, com tranquilidade, eu digo a ela isso, ela sabe muito bem qual o limite dela, até onde ela pode ir. Mas quando eu não deixo isso claro, né, a primeira sensação que eu tenho quando acontece alguma coisa é de que eu estou sendo explorada. Né? A primeira sensação que a pessoa tem é: eu estou sendo explorada. Mas essa exploração é só a sua visão. Muitas vezes não é a visão do outro. Não é a visão do outro porque não houve um posicionamento seu para dizer: olha, daqui em diante, não. Né? Até aqui tudo bem, mas daqui passou daqui, vai para lá, não pode. Então, esse posicionamento é que falta. Então, não adianta a gente acusar as pessoas se nós não temos esse posicionamento vivo entre a gente, vivo em nós mesmos. Para que as pessoas que nos conheçam ou que até mesmo não nos conheçam, elas possam saber o limite. Então eu vou contar uma historinha, obviamente a gente não fala o nome do personagem, né? Mas eu só vou comentar. Eu vou colocar fulano A e B, né? A tinha vivia nessa situação de maneira recorrente. Nunca se posicionou, né? Sempre fazia da forma onde tentava ser aceita naquele ciclo, seja no ciclo familiar ou seja no ciclo de amigos, né? E ela sempre viveu dessa forma, sem se posicionar. E achava estranho quando alguém se posicionava, porque ela achava como se aquilo fosse uma afronta, né? E aquela situação fosse, que ela não pudesse colocar aquela situação para fora diante de pessoas como um professor da faculdade,
um colega da faculdade, o próprio namorado, os próprios membros da família, aquela coisa toda. Até um dia que esta pessoa A foi chamada para para ajudar o B numa mudança de residência. Saiu de uma casa, foi para outra casa, em bairros totalmente distantes, mega distantes. Então, ela precisava, a B precisava de ajuda para arrumar a nova casa, ou seja, limpar a casa, porque a mobília ia chegar no dia seguinte, ou no dia seguinte à tarde, ou no final da tarde, alguma coisa assim. Então, precisava dessa ajuda. E a pessoa A sempre achava que de forma a praticar a caridade em nome da amizade, né, ela teria que ajudar. Ou seja, não foi uma vontade própria. Foi daquela forma de dizer, não é amigo? Amigo a gente vê como é nessas horas, né? É nessas horas que a gente vê quem é o verdadeiro amigo. Esses meandros, essas palavras, essas coisas culturais que a gente vai dizendo e que vai criando raiz e que mesmo que não seja verdadeira, contada 10 vezes vira verdade. Mais ou menos isso. E aí a pessoa foi ajudar. Obviamente, foi pedido uma ajuda. O que é ajuda? É a pessoa, dona do imóvel, que vai se mudar, né? A pessoa B, chega lá e fala, vamos começar a varrer? A gente pega 2 vassouras e vamos varrendo, ok? Vamos limpar a cozinha? Então, enquanto uma limpa a cozinha, a outra limpa o armário da cozinha. Né? Vamos para os quartos, enquanto, como tinha armários embutidos, né, tanto na cozinha quanto no quarto, né, nos quartos, podemos dizer assim, que eram 2 quartos, e um terceiro quarto não tinha. Então, eu acho que aquele terceiro quarto ia ser uma biblioteca, alguma coisa assim. Então, como desses 2 quartos já tinham os armários embutidos, então, enquanto uma varria, passava pano, a outra ia limpando os armários. Bom, é essa a ideia que A tinha com relação à ajuda. Mesmo deixando claro que na época A não queria ir, porque ela tinha outros programas, outras coisas para fazer. Mas em nome da amizade, ela deixou tudo de lado e foi. Bom, chegando lá para arrumar o imóvel, né, para fazer a limpeza, o que acontece? B, a pessoa que vai morar no imóvel, ficou sentada, mexendo no celular o tempo todo, e A é que ficou trabalhando. Isso é ajuda? Não, isso não é ajuda. Desculpa, mas isso não é ajuda. Né? Isso é exploração. É essa forma de exploração que faltou um posicionamento de A, que deveria ter se posicionado, e ela foi perceber, a pessoa A foi perceber isso no decorrer da limpeza. Mas A falou assim com ela mesma. Já estou aqui, né? Então não custa nada. Custa sim, gente. Custa. Custa você se posicionar? Custa. Porque custar se posicionar significa dizer seletividade. Significa dizer seleção. Você vai dizer quem pode ser seu amigo e quem não pode ser. Quem vai querer ser seu amigo e quem não vai querer ser. Se posicionar significa isso. Não significa ter uma boa quantidade de amigos. Não significa ter isso. Significa ter amigos verdadeiros. Sejam 1, sejam 2, não importa. Mas precisam ser amigos verdadeiros. Amigos que vão ali para ajudar e não para serem explorados para seu bel prazer enquanto você fica sentado, mexendo no celular o dia inteiro. Isso é exploração. Mas ainda não terminou. Como a pessoa já estava lá, ela acabou ficando. Bom, aí chegou a hora do almoço. Obviamente ainda não tinham terminado de limpar tudo, né? Não estava também tão sujo assim não. Mas queriam limpar direitinho porque é o imóvel dos sonhos, aquela coisa toda que a gente quer tudo perfeito, né? Quem não quer?
né? Aí chegou a hora do almoço, né? A pessoa B foi, pediu quentinha, né? Porque não tinha como a gente sair, almoçar e voltar, né? Porque a gente tinha um determinado horário e a hora já estava avançada. Então, vamos embora. Pede quentinho, enquanto isso a gente vai trabalhando. E durante o almoço, foi falada a seguinte frase para A. Deve ser difícil, abre aspas, deve ser difícil para você vir limpar, me ajudar a limpar. Não houve ajuda, já deixo claro, né? Não houve ajuda. Mas B disse assim, deve ser difícil para você ter que vir limpar. Aí A falou assim, ah, por quê? Ah, porque aonde você mora, você não tem nada disso. Então eu fico imaginando você morar, eu morando nesse apartamento e você vindo limpar. Né? Você não tem isso. Você não conseguiu isso. Aí a pessoa A disse assim, eu vou colocar abre aspas porque, né, porque no contexto eu estou contando da forma como colocado. Né? A não tem porque não chegou a hora. Cada um tem aquilo que precisa ter naquele momento. O que é seu, o que é meu, o que é do outro, né? Ou seja, não há inveja, porque para você ter inveja até com aquilo que seja do outro, você tem que pelo menos se identificar. E não houve identificação. Houve realmente o assunto de achar que A realmente falou, olha, é muito bonito o apartamento, a casa, nem apartamento, a casa, é muito bonita a casa. E só. Então, vamos procurar nos posicionar diante da vida. Nós é que somos o protagonista da nossa própria história. E ser centauro é ser simplesmente abaixar a cabeça e ter que aceitar tudo que venha à nossa vida. Se você não se posiciona, não adianta você reclamar aquilo que a vida vem lhe trazer. Então, se você não coloca o seu protagonismo em alta, se você não se olha no espelho, não se gosta, não se ama, né? Não se valoriza como pessoa, como ser humano, como filho de Deus, como espírito eterno, a vida vai lhe dar aquilo que cabe a vida lhe dar e não tem por que você reclamar. Se posicionar é dizer não, não quero, não mereço, não vou fazer isso comigo mesmo, não vou me ferir para fazer você sorrir. Mas vamos caminhando, né? E quem sabe, né? Quem sabe, quando você perceber que isto é um auxílio, uma ajuda e não uma obrigação, a gente possa voltar a se comunicar. Qual foi a decisão de A naquele momento? Se afastar. Entre inúmeras outras situações que ocorreram, aquela foi a gota d'água, foi se afastar. Qual foi, talvez, o posicionamento melhor que A poderia ter tido feito? Chegado para essa pessoa e ter conversado com ela. Mas ela simplesmente resolveu se afastar. Percebam, ser centauro é você ser explorado, não se posicionar e não verbalizar isso. Além de não se posicionar, você não verbaliza que você não gostou. Mas aquela situação fica ruminando dentro de você um tempão, porque você não colocou aquilo para fora. Então a gente pode escolher a partir de hoje o que a gente deseja ser diante das situações que nos apresentam. Ser um centauro, ou seja, ter a minha irracionalidade mais ativa e simplesmente ficar ruminando aquilo que eu não gosto, aquilo que as pessoas fazem comigo e eu não gosto, mas eu também não me posiciono. Ou ser um ser humano, um filho de Deus, um espírito eterno, reencarnado para passar por provas, para resolver questões, para melhorar, para se burilar.
E aí é dizer, olha, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui para mim não é certo, isso eu não gosto porque isso não é certo. E aí você começa a selecionar, a colocar no seu ciclo de amizade pessoas, não que pensam como você, não, muitas vezes vão pensar contrários como você, mas vão saber lhe respeitar pelo seu posicionamento educado, pela sua forma de falar, né? Pela sua maneira de conduzir a sua vida. Não precisa gritar para dizer o exemplo, não precisa falar para dizer o que tem que ser feito ou não fazer. Ao menos faça. Seja o exemplo vivo daquilo. Jesus, quando passou por nós, ele não passou escrevendo, ele não passou deixando relatórios, deixando testamentos. Quem escreveram foram os apóstolos. Ele não escreveu nada. Ele não colocou uma caneta nos dedos, na mão, para poder escrever. Quem fez isso foram os apóstolos. Diante da magnitude das coisas que estavam acontecendo, eles quiseram relatar, uma forma de não esquecer. E de que outras pessoas pudessem ter o conhecimento, saber como aquilo aconteceu naquela época, ok? Mas não foi Jesus. Jesus foi o exemplo vivo. O exemplo vivo de forma constante 24 horas por dia. E que nós possamos ser também esse exemplo vivo, constante, né? De nos burilar e também de colocar para fora aquilo que precisa ser colocado e nos posicionar quando é devido esse posicionamento. Mas sempre de forma cortês, sempre de forma educada. Porque no grito a gente só ganha bingo. Não é? Uma segunda-feira maravilhosa de muita luz, paz, de muito amor, de muita fé, de conversar com Deus, seja em qualquer momento, lavando louça, fazendo almoço, indo pegar o ônibus, indo trabalhar, sentar tomando café, indo tomar banho, seja o que for. É o seu momento com Deus. E é um momento íntimo e particular. Que você tenha vários momentos desse para se fortalecer, para que a gente possa se levantar, para que a gente possa se reerguer diante das dificuldades e principalmente diante das nossas dores. Que Deus ilumine a todos nós nos dias de hoje, que possa nos fortalecer no nosso caminhar, mas que possamos sempre dar o primeiro passo. Não esperar que o outro faça, mas que possamos ser o exemplo vivo constante da palavra de Deus, do exemplo de Deus e do amor de Deus. Amém.